A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvamos a Deus por poder estar aqui mais uma vez, cooperando com o CAPED, cooperando com a Escola Bíblica Dominical e colocando aqui para os irmãos mais uma ferramenta de apoio, mais uma ferramenta de estudo, que são as nossas videoaulas. Sempre que puder, esteja assistindo, compartilhando, indicando até mesmo para alguns alunos, porque também pode ajudá-los na melhor compreensão de cada aula da Escola Dominical. Neste momento, estamos aqui para iniciar a gravação do segundo trimestre de 2024. E nessa lição nós vamos iniciar falando sobre maturidade cristã, um processo contínuo de aprendizado. Eu convidá-lo para, nesse trimestre, nos aprofundar a um crescimento espiritual. Louvamos a Deus pelo trimestre que estamos encerrando logo de imediato, nesses últimos dias, em que tivemos um crescimento cultural significativo para os nossos alunos, para a nossa Escola Bíblica Dominical, de grande relevância, temas que, a meu ver, não tinham sido estudados há um bom tempo, em que muitos nossos membros e irmãos talvez não tivessem tido a oportunidade de conhecer tais nomes de grande relevância. Então, tendo um trimestre aí, o primeiro, em que nós encerramos com um bom conhecimento, uma boa bagagem cultural, cultura bíblica, cultura histórica, nós entramos agora para o segundo trimestre, para um momento de crescimento espiritual. Quero convocá-lo, você, a colocar-se diante de cada lição, pedindo a Deus que venha lhe ajudar a aprimorar, naquilo que nós precisamos crescer, naquilo que nós precisamos melhorar a cada dia. Na lição de número 1, nós temos o título Maturidade na vida e na prática do amor ao próximo. Dito isto, antes de iniciarmos o nosso comentário, queria, em uma breve oração, pedir a Deus que esteja nos guiando nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui para cooperar com esta obra. Pedimos a bênção do Pai, a bênção do Filho e do Espírito Santo para este momento especial. E que tudo seja feito para louvor e para a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Nossa lição de número 1, maturidade na vida cristã e na prática do amor ao próximo, tem-nos o nosso texto-chave lá em Romanos, capítulo 12 e versículo 18. E esse versículo tão curto, mas algo de uma grande relevância e de grande esforço para ser vivido pela vida daquele que serve ao Senhor. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Nosso texto para refletir diz assim: a maturidade traz discernimento, o que faz você avançar na vida cristã, enquanto que a imaturidade o aprisiona na ignorância. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós amadurecemos, mais nós avançamos na nossa vida cristã. Nós observando até mesmo as revelações de Deus dadas aos seus servos, chamados aqui na palavra, nós podemos observar que muitas revelações elas foram crescendo à medida que as pessoas foram amadurecendo, foram chegando mais perto do Senhor. Podemos citar aqui, por exemplo, o livro de Apocalipse, podemos citar o livro de Ezequiel, podemos citar o livro de Isaías. Na grande maioria, ou em quase todos eles, as revelações vão crescendo, vão acontecendo à medida que vai se amadurecendo um pouco mais. Então é nesse quesito que nós estaremos adentrando em um novo trimestre, estaremos estudando maturidade em diversos aspectos da nossa vida cristã, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à nossa vida de santidade, em relação ao ministério. Então, quero convidá-lo, você, a professor, a estar atento à lição como um todo, de um geral, e tentar
dividir as etapas, né? Colocar cada momento dentro da sua própria lição, para que possamos ter um melhor aproveitamento durante esse trimestre, né? Então, nesta lição, se tratando de maturidade na vida cristã, nós achamos por bem trazer uma breve reflexão sobre o que vem a ser maturidade. Então, gostaria de observar que estamos vivendo em um mundo em que existe constante mudanças sociais, políticas, mudanças administrativas. E diante dessas mudanças, nós que somos cristãos, que temos uma Bíblia, que fomos educados e ensinados na palavra do Senhor, como nós podemos reagir diante de tantas mudanças, né? Nós conseguimos manter-nos fiéis àquilo que aprendemos, sem deixar que tantas mudanças tecnológicas, políticas e sociais, elas venham interferir na nossa caminhada cristã? É realmente para nós um grande desafio crescermos espiritualmente diante de tantos ataques que a igreja ou o cristão vem sofrendo nos dias atuais. Gostaria de colocar alguns textos aqui para reflexão e gostaria que você pudesse estar anotando, possa ser de grande importância para a sua aplicação da lição. A nossa vida espiritual, o crescimento, ele deve acontecer a cada dia. E cada vez que nós chegamos mais perto de Deus, mais nós vamos amadurecendo, né? Então, eu gostaria de colocar, né, para que você anotasse 1 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 11. São alguns textos que vão estar nos acompanhando, não só nessa lição, mas durante todo o trimestre. Porque nesse texto diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, né? Então, é um texto que vai nos falar de crescimento e de amadurecimento. É um texto que vai nos acompanhar durante todo esse trimestre. Abandonar as coisas de menino. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Um outro texto também é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, em que Paulo vai falar que nós precisamos cultivar o entendimento. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras, né? Eu gostei dessa versão Nova Almeida Atualizada porque ela traz nesse versículo de 1 Coríntios 14, 20, dizendo assim: quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras, né? Justamente o assunto que estaremos estudando durante esse trimestre. Um outro texto é Efésios capítulo 4, versículo 13, que Paulo também vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui vai falar da busca da estatura de Cristo, ao estado de uma pessoa madura. E mais um, para nós finalizarmos aqui nesses 4 versículos que eu queria colocar, é Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14, que vai dizer para nós também: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Então aqui, justamente como está na nossa introdução, em que uma criança, quando ela nasce, ela recebe alimento dos adultos, mas à medida que ela vai crescendo, ela passa a alimentar-se sozinha, né? Então, o alimento sólido é para os adultos. Assim, nós, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós precisamos ir à fonte e começarmos a nos alimentar sozinho na palavra de Deus. Na nossa lição, nós temos uma definição sobre o que é maturidade. Queria acrescentar algo aqui, haja vista que essa lição é um subsídio
o texto que você já tem escrito, eu queria colocar mais uma definição de maturidade. Maturidade é o estado ou qualidade de quem já se desenvolveu plenamente, aproximando-se da perfeição, que é o alvo na direção de todo e qualquer crescimento físico, mental, moral e espiritual. Então nós temos aqui a questão da maturidade como um crescimento natural, como animais e plantas que crescem naturalmente e vão amadurecendo. Mas nós temos a maturidade no sentido intelectual e espiritual. E é neste caso em que nós estamos tentando trabalhar nesse trimestre. A maturidade no sentido intelectual e no sentido espiritual. Porque este tipo de maturidade, ele requer o cultivo, ele requer um desenvolvimento, ele requer uma busca, por aquele que precisa, ou por aquele que quer, por aquele que deseja amadurecer. Isso, como estamos tratando aqui falando para uma família cristã, nós estamos levando isso para o lado espiritual e para o lado bíblico. Entretanto, isso se aplica também nas áreas profissionais. Aquele que se deseja se aprofundar, crescer um pouco mais, ele precisa amadurecer naquela carreira a qual ele está se engajando. Mas na questão que estamos trabalhando, então precisamos buscar a crescer, nos esforçar constantemente e conscientemente para que nós possamos alcançar um crescimento intelectual e espiritual, e não voltar a viver os princípios dos recém-nascidos, mas crescermos a cada dia na nossa vida cristã. Em Hebreus capítulo 6 e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. E não só em Hebreus, mas também em alguns outros textos na Bíblia, como Tiago, capítulo 1, versículo 4, e alguns outros, existe na palavra de Deus a palavra perfeito. E aqui, nesse termo grego para perfeito, ele significa estado terminado. E justamente é nisso que nós precisamos buscarmos chegarmos em um estado terminado. Então a maturidade ela vai acontecendo gradativamente na nossa vida, dia após dia, até que cheguemos ao estado terminado. Esse versículo ele nos deixa claro que isso vem através de uma subida progressiva. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então é um crescimento que vai acontecendo dia após dia, experiência após experiência. Nós podemos pensar assim, que quando nós nos entregamos a Cristo, nós lançamos as bases de um crescimento espiritual. A base vem através do arrependimento, vem através da entrega. E após essa base, nós começamos a crescer até chegarmos a este degrau, último degrau, estado perfeito ou estado terminado, estado terminado, conforme nos traz aqui a tradução para essa palavra grega do versículo 6, versículo 1 de Hebreus, capítulo de número 6. E o mesmo acontece também lá em Tiago, porque Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegro, em nada deficientes. Então é interessante que Tiago aqui vai dizer para nós: sejais perfeito. Também aqui perfeito é estado terminado, reforçando a ideia de completar em suas porções, até que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, maturidade significa caminhar para uma perfeição, eliminando aquelas coisas que são princípios básicos, em que nós não venhamos mais tropeçar naquelas coisas, mas que nós possamos nos saber relacionar com todos os tipos de situações.
Inclusive, na nossa lição, nós temos um ponto muito importante quando nós colocamos que a maturidade emocional como pilar social, né? Então, para a sociedade, eles entendem que esse amadurecimento ele vai acontecendo, né, à medida que as pessoas vão crescendo, vão tendo um pouco mais de inteligência emocional, né? Inclusive eu testei aqui o livro de Daniel Goleman, né, sobre inteligência emocional, e ele um livro muito bom, muito rico, né? Ele vai defender isso, que à medida que a pessoa vai crescendo, vai entendendo o que é viver em sociedade, vai adquirindo respeito uns pelos outros, seria uma maneira de socialmente enxergar a melhoria e evolução do homem, né? Entretanto, na nossa lição, nós queremos levar para a reflexão, para o entendimento de que nada disso vai acontecer se não houver um novo nascimento, né? Talvez por isso muitas palestras, muitos discursos têm se levado ao fracasso e não têm tido resultados como deveriam ter. Porque, na verdade, muitos tentam apenas melhorar o homem que fora criado. Mas esse homem criado por Deus, ele pecou, ele precisa do arrependimento. Eu até gostaria de citar aqui um texto em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 22, em que Pedro vai falar sobre esse crescimento que vai acontecer através do novo nascimento. 1 Pedro, ou 1 de Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e versículo 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, percebe que ele fala aqui de duas coisas muito importantes: não fingido e coração puro. Então, esses desafios, muitas das vezes, podem ser empregados, como nós colocamos aqui no livro de Daniel Goleman, como maturidade, como um pilar de uma vida social, maturidade emocional como um pilar de uma vida social, em que não haverá conflitos, não haverá guerra, não haverá discussões. Entretanto, se nós observarmos para o texto de Pedro, Pedro vai dizer isto: um amor fraternal não fingido, com um coração puro. Mas no versículo 23, ele vai nos dar luz para que isso aconteça, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Ou seja, as pessoas só irão alcançar esse grau de maturidade, de crescimento, em amor e de coração puro, se nascer de novo, né? Então, como estamos aqui estudando para uma escola bíblica dominical, nós entendemos que a grande maioria dos nossos alunos já fizeram essa decisão, já fizeram a sua entrega da sua vida a Cristo. Então, a estes, não é uma utopia, a esses é algo que pode ser alcançado, é algo que pode ser atingido, né? Um amor não fingido e um coração puro. Mas se porventura alguém está lendo, está estudando, ou um professor tem diante de si alguém que ainda não experimentou o versículo 23, sendo de novo gerados, é importante que ele entenda que o novo nascimento é algo fundamental para que essa maturidade, para que esse crescimento espiritual aconteça na sua vida. Então é importante nós identificarmos aqui a situação ou o que nós temos na nossa frente, para que nós possamos aplicar o melhor tratamento, né? Para que nós possamos aplicar a melhor explicação, o melhor texto, entendendo aqui que muitos já são crentes ou que já servem a Deus. Nós vamos seguir nesta linha de raciocínio. Na letra B tem um título que vai dizer assim: o que não é imaturidade cristã. Completando então esse raciocínio de que nós precisamos entender as pessoas que nós estamos trabalhando e estudando, nós
achamos interessante colocar aí apenas 2, mas é claro que essa lista pode ser aumentada, né? Haja vista que o ateu, o ateísta, o cético, o descrente, o idólatra, o ímpio, o incrédulo, o infiel, não são pessoas que irão mudar de atitude por um ato de amadurecimento ou crescimento espiritual, tá certo? Então, esses tipos de pessoas, eles precisam experimentar um novo nascimento. Tais pessoas devem entregar-se a Cristo para que haja um novo nascimento. Bom, então nós precisamos entender isso para aplicar o correto. Nós citamos aí o herege e o rebelde, né? Apenas a título de estudo de alguns tipos de pessoas, mas é claro que pode ser acrescentado outros mais. E quando a gente olha para esse ponto 2, na questão do rebelde, eu estava estudando aqui a Bíblia e eu li um versículo que me chamou muito a atenção, que está lá em Isaías capítulo 1, versículo 22. Porque esse cuidado que a nação de Israel não teve é algo que também pode acontecer com alguns de nós, né? Então, Isaías capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: Jerusalém, a sua prata se tornou escória e o seu licor se misturou com água. E isso está na Nova Almeida Atualizada, mas na NTLH diz assim: Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. Então, o texto acima mostra que o que já foi há dias passado, hoje não é mais. Então ele deixou de ser, ele está se deteriorando ou está se estragando, né? Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu por causa de uma influência pecaminosa com a nação de Israel. Até que chegou a um último estágio, né? A um ponto degradante de rebeldia, né? Neste caso, não se trata de imaturidade, né? Então, são alguns casos que a gente colocou que não se trata de imaturidade, mas se trata de arrependimento, se trata de conversão, se trata de entregar-se a Cristo novamente, né? De voltar, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, né? Então, Jesus também tratou essa questão, se você quiser anotar aí, por exemplo, Lucas capítulo 11, versículo 24 até o 26. Jesus tratou essa questão de voltar-se, ou de perder-se, ou de sair do caminho que estava. E Jesus fala que o último estado é pior do que o primeiro, né? Então, o último estado. Então, Jerusalém, ela caiu para esse último estado. Então, neste caso, nós temos um filho rebelde e não um filho imaturo, né? Então, é interessante entender isso. E o cuidado para que não caia deve ser para cada um de nós, né? Então, aquele que está em pé deve tomar cuidado para que não cair, né? Então, esse é um cuidado que cada um de nós devemos ter individualmente. Ainda colocando uma observação aqui do que não vem a ser imaturidade, a enciclopédia bíblica de teologia e filosofia de Champlin, ela traz 2 pontos que eu achei de muito importante. Uma é a teologia do perfeccionismo, né? Então, existem muitas pessoas que acreditam que existe uma ideia de ser perfeccionista em tudo que faz, em que existe uma regeneração instantânea, em que a pessoa vai sair de um estado para ser perfeito em tudo, né? Mas isso não é assim que acontece. Na verdade, nós precisamos crescer e amadurecer gradativamente, né? Então, achar que nós vamos viver aqui nessa terra, em um estado de perfeição eterna aqui, isso não é verdade, né? Então, essa teoria do perfeccionismo para o ser humano aqui, isso não é verdade, né? Então, na verdade, nós caminhamos melhorando a cada dia, né? Buscando um estado de perfeição, mas sabemos que nós somos incapazes, somos falhos, somos dependentes de Deus
para caminharmos, para sermos melhores ou para melhorarmos a cada dia, né? Outro movimento que tem surgido também em relação a essa questão de maturidade são movimentos de restauração, movimentos que buscam levar a igreja a uma certa perfeição coletiva pelas proibições. Isso também não é um sinal de imaturidade, onde que existem muitas proibições, muitas regras. Então, existem movimentos, né, de restauração em que as pessoas, algumas denominações querem levar as pessoas a um estado de maturidade, buscando uma perfeição e maturidade através de muitas regras, de muitas proibições, e isso, na verdade, não condiz com o crescimento espiritual. Na verdade, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, ela vai acontecendo à medida que nós vamos aprendendo a lidar com cada situação da nossa vida. E isso acontece a cada dia. Então, nós precisamos tomar o cuidado. Não podemos pensar que uma vez amadurecido em uma área, nunca mais vamos tropeçar naquilo. Mas devemos todos os dias nos policiar para que aquilo não venha nos levar a voltar para trás. Assim como nós citamos, por exemplo, em Israel, o que era um ouro, o que era um bom vinho, e acabou deixando de ser. Então, uma vez nós tendo entendimento sobre um determinado assunto, devemos zelar para que isso permaneça nas nossas vidas. Ponto 2 da nossa lição traz-nos o título Maturidade Cristã na prática do amor ao próximo. É claro que aqui nessa lição nós não temos o objetivo, ou não conseguiríamos até mesmo estudar todo esse texto que nós colocamos aqui, de Romanos capítulo 12, versículos 9 até o 21, mas gostaríamos de uma forma breve observarmos alguns versículos desse texto, né, e aplicarmos isto à nossa aula. Então, cada professor pode estar observando, olhando e tirando aqui dentro do texto aquilo que melhor lhe convém para estar trazendo aos seus alunos, mas o texto ele é bem claro, né? O amor seja não fingido. E quando a gente lê aqui o não fingido, nós vamos nos lembrar do texto que nós já lemos aqui, que é 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 22. Quando nós falamos também, lá vai dizer também que nós não devemos ter um amor fingido, mas um coração puro. Então, essa questão do amor ao próximo é algo muito mais importante do que muitas pessoas pensam. Porque às vezes algumas pessoas podem pensar, eu estou indo para a igreja, estou servindo a Deus e estou bem com Deus. Tá, você está bem com Deus, mas e com o próximo? Porque Jesus ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás a teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então a questão do amor ao próximo, como nós temos aqui nessa primeira aula, a maturidade cristã na prática do amor ao próximo é algo muito importante. Então, amar as pessoas que estão ao nosso lado é algo talvez mais importante do que alguns pensam. Porque se você tem uma oferta e você vai levar para Deus, e você se lembra que você tem algo com alguém, com um irmão, parece que nem essa oferta é a hora de ser entregue agora. O texto diz assim, deixa ali, vai, reconcilia, acerta primeiro, depois vem e apresenta a tua oferta. Então, às vezes nós estamos fazendo ofertas que não era para ser feita naquele momento. Então, a questão do amor ao próximo, para Deus, é algo de grande importância. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos observar que tinham pessoas que estavam próximas a Jesus que tinham dificuldade, por exemplo, de entender quem era esse próximo. Inclusive, nós vamos ver esse texto quando nós olharmos para a parábola, por exemplo, do bom samaritano, em que Jesus vai dizer, porque um doutor da lei, um cumpridor da lei, digamos assim, alguém que ia nos cultos, alguém que lia a Bíblia, alguém que às vezes frequentava uma escola dominical, ele chega para Jesus e vai dizer assim, então quem é o meu próximo? E ali Jesus vai trazer a parábola do bom samaritano, justamente para trazer essa explicação sobre o amor ao próximo. Então parece ser um pouco mais importante, um pouco
mais relevante do que muitos podem pensar. Gostaria de citar no versículo, Mateus 24, versículo 12, que diz que por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E o 13 diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Então, a verdadeira religião está na prática do amor a Deus e amor ao próximo. Em Romanos capítulo 12, o texto que nós escolhemos para estudar um pouco essa lição, no versículo 9, vai dizer para nós assim: o amor seja não fingido, um amor não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E o versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nesses primeiros versículos aqui, Paulo está falando aos irmãos em Cristo, de uma forma geral, os irmãos da igreja, Então, amar uns aos outros, honrar uns aos outros, e em tantos outros textos aqui que a gente vai observar Paulo falando desse relacionamento entre irmãos, é algo que precisa ser observado e ser praticado por aqueles que servem a Deus. Então, Paulo está falando o quê? Da comunhão, da reciprocidade. Tem um versículo tão breve, mas de grande importância, que a Bíblia vai dizer assim para nós: assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então, assim como nós queremos que as pessoas façam, nós também precisamos fazer a essas pessoas. Então, amar uns aos outros, à medida como nós queremos amar, nós devemos também amar os outros. E aqui, maturidade espiritual vai nos fazer entender que esse amor cristão é um amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aqui está falando mais uma vez que isso é possível para aquele que nasceu de novo. Muitas das vezes alguém pode dizer: é impossível alguém amar aquele que maltratou, aquele que magoou, aquele que fez o mal. E talvez Deus vai dizer assim: realmente, eu concordo com você, é impossível. Mas é por isso que eu estou derramando no seu coração um amor, o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito. Então, Deus nos dá um amor para que com esse amor nós possamos amar as pessoas que estão ao nosso lado. E a gente, olhando aqui, não podemos aqui ler todos os textos, todos os versículos, mas quando nós pulamos um pouquinho lá para baixo, porque nós lemos que no versículo 10, amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Dá-nos mais aqui, Paulo está falando sobre os irmãos, entre os irmãos. Comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade, está falando com os irmãos. Mas quando ele chega um pouquinho mais adiante, no versículo de número 18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com os irmãos? Não. Aqui ele está dizendo: tende paz com todos os homens. Então agora já se torna de uma forma mais abrangente. Assim como também no versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Buscai as coisas honestas perante os irmãos, perante os crentes? Não. Buscai as coisas honestas perante todos os homens e tende paz com todos os homens. Então, aquilo que lá no início do texto era uns para com os outros, comunicais com os santos, entre os irmãos, alegrar com os irmãos, aqui agora ele está abrangendo para todos os homens. E justamente aqui é onde nós precisamos crescer espiritualmente. Porque nem sempre as pessoas de fora da igreja vão nos tratar com a mesma bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, a qual nós devemos tratá-las.
né? Então, o respeito ao qual nós vamos semear, às vezes, não será recíproco para conosco, né? Neste caso, é onde nós amadurecemos e crescemos espiritualmente, em que nós vamos ter que provar isso no dia a dia, frente a frente, estarmos diante dessa circunstância em que nós semeamos o bem, mas mesmo assim, eu sou de paz, mas eu falando eles estão em guerra, mesmo eu semeando o bem, eu sofro a perseguição, eu sofro a calúnia, eu sofro a difamação. Então Paulo vai falar para nós, olha, a ninguém se tornei mal por mal, procurar as coisas honestas, não só perante os irmãos, mas perante todos os homens. Então, somente através do crescimento espiritual, somente através de uma dependência completa a Cristo, a Deus, a sua palavra, é que nós vamos encontrar forças para vivermos neste mundo desta forma, para sobrevivermos a esses ataques, sem deixar que a nossa vida espiritual seja manchada, seja maculada, seja pervertida pelos ataques do inimigo. É sair sem mancha, entrar e sair sem mancha. Irmãos, já pensando aqui no nosso encerramento desse comentário, no versículos 19 e 21, na letra E da nossa lição, está falando sobre a verdadeira recompensa. Então, muitas das vezes, uma vida cristã madura, ela deve chegar a essa compreensão de que nós temos uma verdadeira recompensa. E o que para o homem aqui na terra pode significar uma perca terrena, para nós pode significar uma perca de uma morada celestial eterna, né? Então, quando nós nos deparamos em situações em que isto está em risco, nós precisamos recuar, precisamos tomar um pouco mais de cuidado, porque nós buscamos uma recompensa celestial. Então, muitas das vezes, parece que nós estamos perdendo, né? Tratando as pessoas de forma madura espiritualmente, não levando, não se vingando, como Paulo vai levar a partir do versículo 19, não se vingue, mas dá lugar à ira, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, até coloquei aqui na nossa lição que somente com o amadurecimento espiritual é que podemos demonstrar equilíbrio de ser teimosamente bom. É ser teimosamente bom. Não é só ser bom, é ser mais do que isso. Por quê? Porque nós temos uma recompensa celestial. Nós temos uma garantia de uma morada eterna com Deus. Então, quando nós deixamos que uma discussão, um debate, uma intriga, algo venha colocar em risco a recompensa que nós temos, nós precisamos recuar. Nós precisamos, ainda que nós venhamos perder, entre aspas, para as coisas terrenas, para as coisas do mundo, ainda que, mesmo com dano seu, não muda, como diz a Bíblia, sim, sim, não, não. Por quê? Porque para o homem terreno aqui, que não conhece a Deus, a sua perca, o que ele pode perder é apenas na sua vida terrena, mas nós não. Nós temos algo superior que nós não podemos perder. Então devemos sim, ser teimosamente bem, vencer o mal com o bem. Pode momentaneamente resultar em percas materiais, mas venceremos se permanecermos firmes até o fim. Porque a nossa luta não é por coisas terrenas, Nós colocamos lá no início do nosso comentário que o verdadeiro cristianismo é mais dar do que receber, Ao contrário de ganhar, é perder um pouco mais. Assim agiu o nosso mestre. Ele veio para dar, ele veio para doar. Isso aqui está na nossa
na nossa introdução, né? Então, a maturidade nos traz esta visão, né? Ao invés de nós ficarmos cegos, buscando apenas as coisas terrenas, nós temos uma certeza de que lutamos por coisas eternas e celestiais. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que esse comentário possa ser útil no estudo da sua lição, que você possa estudar um pouco, ler alguns textos bíblicos e levar para a tua classe de escola dominical um desafio para esse trimestre, um desafio para um crescimento espiritual em cada área da nossa vida, seja no relacionamento para com o próximo, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento com as coisas materiais, no trabalho, seja no ministério. Nós estaremos aqui durante 13 domingos, 13 manhãs, estudando sobre maturidade, né? É um aprendizado que precisa ser contínuo na nossa vida. Então, que a cada manhã, que a cada aula, nós possamos amadurecer um pouco mais. Amém.